Bem-vindos ao Papo de Estética, o podcast queridinho da estética brasileira. Estamos aqui em pleno Estética em São Paulo, seguimos gravando a nossa segunda temporada no stand da HTM, certo? A HTM que está aí completando seus 25 anos de empresa, 25 anos dessa história maravilhosa dessa indústria que é um destaque do nosso mercado. Eu me chamo Bruno Machado, sou comunicador, publicitário de formação, marqueteiro da área da estética e estou aqui com a nossa apresentadora, Sofia. Oi, gente, meu nome é Sofia Silveira, sou acadêmica em biomedicina e atuo há 4 anos na área da estética. Atualmente, sou responsável técnica pelo marketing de uma das maiores revendas de tecnologias de estética, medicina estética e ROF. Nós já vamos conversar um pouco com a nossa convidada de hoje, mas antes disso eu quero fazer, como sempre, aquele agradecimento, aquele recado dos nossos patrocinadores, apoiadores do Papo de Estética. Começando, é claro, pela HTM, que cedeu o espaço aqui pra gente, trouxe a gente aqui pro Estética em São Paulo, certo? A HTM que, como eu já citei, tá aí comemorando seus 25 anos, trouxe a gente para participar dessa comemoração e pra gente é muito especial, né, Sof, fazer parte desse evento, desses dias tão incríveis e poder fazer o Papo de Estética aqui com vocês. Né? Desse novo ciclo, né, Bruno? Um novo ciclo, é verdade. Um quarto de século, né? HTM, gente, indústria referência na produção de equipamentos eletroeletrônicos dirigidos aos segmentos de estética e fisioterapia, com diferenciais como alta tecnologia, design exclusivo e grande eficiência de produtos. Todos os equipamentos pensados e desenvolvidos em fábrica própria com tecnologia 100% nacional. Esta é a HTM. E, é claro, como sempre, também deixar aqui o nosso agradecimento, o nosso recado da RentalMed, nosso outro patrocinador que está sempre com a gente desde o comecinho do Papo de Estética. A Rental, que é uma das maiores distribuidoras para estética, medicina estética e ROF do Brasil, certo? Uma empresa com soluções completas para profissionais de estética, muito além da venda de aparelhos, né? A Rental trabalha também com locação, com assistência técnica, com cursos, enfim. E tem o melhor pós-venda do Brasil. E tem o melhor pós-venda do Brasil comprovado, com uma avaliação de 5 estrelas no Google, tá, gente? Não é pra qualquer um. Centenas de comentários. Centenas de comentários. Pra lá de 400 comentários, gente. Então, vamos conversar com ela, que está aqui à nossa frente. Bora. Por favor, Mariana Negrão, se apresente pro público aí que tá assistindo a gente. Olá, pessoal, é um prazer imenso. Como fala bem, né? É tão gostoso conversar com gente assim, eloquente, gostoso. Uma delícia ouvir você falar. Ficaria horas aqui ouvindo vocês dois. Ai, obrigado. Baita do entrosamento gostoso, tô aqui papando. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Eu sou Mariana Negrão, sou fisioterapeuta de primeira formação. Esse ano eu vou fazer 22 anos de formada, tenho uma estradinha aí pequenininha. E depois resolvi fazer uma segunda graduação em estética. Eu já trabalhava com a fisiodermatofuncional, já trabalhava na área da estética, mas eu queria uma segunda graduação. Eu falo para esteticista, eu dou aula para esteticista, então nada mais justo que eu cursasse estética, então foi minha segunda opção. Me formei em estética pela Universidade Anhembi Morumbi em 2017. Isso com quantos anos de fisioterapia já? Foi 2017, eu me formei em 2002, Uhum. então já tinha aí 15 anos na área quando eu resolvi fazer aí a segunda graduação, né? Ao longo aí dessa minha formação foram um total de 10 pós-graduações concluídas, Gente. 2 mestrados, um na área da área da educação e um na área das ciências da saúde. Tenho os primeiros jogos desenvolvidos em estética para alunos, né? Então, jogos para professores usarem com seus alunos em sala de aula para tornar o aprendizado mais leve, mais divertido e mais funcional, né? Porque, infelizmente, não sei a idade de vocês, me parecem bem jovens, mas na minha época a gente era ensinado a decorar as coisas e não a entender, né? Uhum. E a gente só tem um aprendizado efetivo quando a gente entende. Então, os jogos, eles vieram com esse intuito. Até porque muitas vezes decorado só se torna repetidor de palavra, né? E depois você esquece, né? E na hora que você precisa daquele conhecimento, você não tem, né? Então, a gente aprende muito na prática também, né? Exato. Então, eu sempre falo, muito bato na tecla da prática clínica. Então, enquanto a gente não consegue estar atuando, eu acho que esse jogo deve ser realmente muito efetivo, porque tu tá sempre olhando, sempre praticando, Exato. Por mais que não seja na clínica, E a né? gente também tá revendo aquele conteúdo, né? Exatamente. Existe uma coisa na área da pedagogia que se chama curva do esquecimento. Uhum. Tudo aquilo que a gente não revisa, a gente esquece. Então, a ideia também dos jogos é que a gente possa utilizar fazendo aí essa revisão com os alunos em sala de aula. E eu fiquei curioso. Como é que são esses jogos? Eu tenho 6 jogos diferentes, né? 2 jogos são de tabuleiro mesmo. Um deles chama-se Deteticista. É um jogo de detetive inspirado no Detetive, onde eu criei 20 casos clínicos. O jogo foi todinho baseado no PPC, o projeto pedagógico do curso de estética. Eu peguei os temas principais, criei mistérios e casos clínicos. E os alunos têm que percorrer um tabuleiro, que é uma área
uma clínica de estética em busca de pistas e solucionar o caso. Então são jogos bem interessantes, bem inteligentes aí e que mudaram aí a forma de ensinar estética. Como que tu teve esse insight, assim, vou fazer isso? Olha só, começou, eu sempre dei aula à noite, né? E a gente, quando dá aula à noite, é um problema. Eu tô aqui com o meu café, quem me conhece sabe Mariana e café, né? A gente vai falar disso, a maior amante de café do Brasil. Viciada. Gente, quem segue aqui a Mariana no Instagram, eu acho, a gente tava fazendo a pesquisa pra conversar com ela, a cada 5 publicações dela no Instagram tem alguma coisa de café lá. Então, Exato. pesquisas comprovam que pessoas que tomam café são mais bonitas. Aquela da caixa d'água do café. Sensacional, né? Aliás, o meu Instagram só tem meme, né? Nos identificamos, né? Vocês se identificaram? Então é gostoso, né? Eu falo que pra gente chorar já tem a conta do banco, né? Do Instagram pra gente se divertir. Mas voltando, eu sempre dei aula à noite, né? Eu comecei dando aula à noite. E quando a gente dá aula à noite, o aluno, ele trabalhou o dia inteiro, ele vem cansado, ele vem, né, ali daquela luta da dificuldade. Então, se você não tem uma aula divertida, uma aula que o cara tenha vontade, ele vai dormir, por mais que ele queira prestar atenção, é biológico, não tem jeito. Então, eu sempre utilizei essas estratégias de jogos, de atividades educacionais. E aí, eu percebi que isso começou a funcionar e os alunos falavam, o que tem de diferente hoje? Eu falava, hoje não tem nada. Eu falava, preciso fazer alguma coisa, né? Então, eu comecei a estudar a parte de design de games. Uma das minhas pós foi em design de games e gamificação em educação. Tá, então, na verdade, o jogo, ele é inteiro teu. Ele é inteiro. Desde a ideia, o design, tudo. Tudo. Que legal. Eu me inspirei no jogo de detetive porque eu sou uma apaixonada por jogos. Eu amo jogos. Na minha casa parece uma loja de brinquedos de jogos. Eu adoro jogos de tabuleiro, né? Os jogos, eles remetem a momentos de diversão, né? De coisas gostosas. Uma das coisas do jogo é que ninguém pode ser obrigado a jogar. A gente joga porque a gente quer, né? Então, a ideia foi exatamente essa. Trazer um jogo, algo diferente. Então, eu criei tudo. Me inspirei, claro, no detetive, né? Por isso que o jogo chama Deteticista, né? E aí, tem a bonequinha, tem o personagem, tudo. E os casos clínicos também são inspirados em grandes nomes da estética. Tem grandes professores e estrelas da nossa área que estão envolvidos aí nos casos clínicos. Legal. Então, aí, eu fiz o primeiro protótipo dele, um jogo bem simples, né? Fiz na faculdade mesmo, num pedaço de papel. Deu certo, os alunos começaram a curtir. E eu falei, nossa, eu preciso fazer um negócio desse mais estruturado. Aí fiz um mestrado em educação e tinha que ter um projeto desse mestrado. Eu falei, então a hora é agora. E aí eu entreguei como projeto do meu mestrado em educação o jogo desenvolvido, tá publicado, registrado e tudo mais. Que massa. Nota 10. Bem gostoso. Legal. Mas vamos começar. Eu gostei que a gente já começou trazendo algo que ninguém tava esperando, não sabia. Muito divertido, muito legal de a gente começar assim, mas vamos trazer agora mais para a prática, né? Para a prática clínica, para os casos e coisas assim, que nós vemos, né? Quem acompanha a Mari sabe que ela fala e trabalha muito com queimadura, com cicatriz de queimadura, né? E a gente quer conversar um pouco sobre isso, sobre de onde que veio esse caminho, se foi uma escolha desde sempre, se foi algo que a gente escuta muito aqui que te encontrou, como é que foi isso? Olha, essa é uma história muito legal. Eu falo que a estética, ela veio na minha vida por puro acaso, né? A minha primeira pós-graduação foi em neurologia. Eu queria trabalhar com neuro. E eu fiz a pós na Santa Casa de São Paulo. Mas no meio do caminho eu falei, cara, não é isso que eu quero, eu não me encontrei. Eu sou uma pessoa muito agitada, né? Eu falo muito alto, falo muito rápido. Sou muito intensa com as coisas. Você me entende? E lidar com um paciente neurológico, muitas vezes a gente precisa ter uma calma. A gente tem que entender aquele tempo. Eu chegava batendo palma, às vezes as crianças ficavam durinhas. A professora Mariana, você tem que ir um pouquinho mais devagar. E eu falava, meu Deus, era uma luta contra quem eu sou, com aquilo que eu quero fazer. E acabou que eu terminei a pós-graduação, mas falei, preciso me encontrar. Comecei a trabalhar numa clínica de estética, porque eu já trabalhava com equipamentos e com massagem. E aí eu era promovida. E aí eu chegava em casa e chorava, falava que eu não gostava de estética, porque eu vim da neuro, né? Então, pra mim, assim, as pessoas preocupadas com estria, eu achava aquilo um absurdo. Eu não conseguia entender que a mesma preocupação que uma mãe tinha com uma criança neurológica ou com uma alteração, aquela disfunção estética tinha esse impacto para aquela pessoa, né? Eu tinha até um preconceito em relação a isso. E aí eu fui fazer uma pós-graduação em dermatofuncional. Na época, né, já se vão aí quase 20 anos, a área estava começando ainda. E eu fui promovida e a gerente da clínica estética falou, olha, para você ser gerente, você precisa fazer a pós-graduação em dermatofuncional. E aí eu fui fazer a pós com uma colega e no primeiro dia da pós-graduação eu me apaixonei. Porque eu vi que havia ciência por trás da área da estética. Eu via que era uma área que estava começando, então eu falei assim, eu vou desbravar esse mato aqui. Vi nisso uma possibilidade.
E quando eu tive o módulo de queimados dentro da pós de dermatofuncional, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Esse vai ser o meu mote. Porém, é uma área muito fechada, é uma área muito restrita. Você tem poucos cursos nessa área. Eu não conseguia espaço para atuar com esses pacientes. E durante muitos anos eu acabei focando naquilo que tinha mais empregabilidade, que era a parte da estética mesmo. E aí, em 2014... eu fui contratada pela Universidade Anhembi Morumbi para ser professora de estética e a professora da fisioterapia me chamou e falou, olha, Mariana, a gente tem um estágio aqui, mas hoje basicamente ele está sendo feito massagem, a gente quer dar um outro olhar para dermatofuncional. Ela falou, eu vou te dar carta branca, vou te dar a disciplina e vou te dar o estágio e você tem 6 meses para trazer a dermatofuncional para cá. E aí, peguei o meu conhecimento, fui fazer curso, fui bater em hospital, fui falar com médicos, falar, olha, a gente está estruturando um serviço assim, assim. Comecei a ir atrás dos pacientes queimados e comecei a ter acesso a esses pacientes. Atendi 2 pacientes de um médico e ele me chamou para trabalhar. Ele falou, Mariana, eu quero que você venha aqui no HC, eu tô vendo o que você tá fazendo com os nossos pacientes e eu quero entender como você trabalha, o que você faz. E a partir daí, eu conheci grandes mestres aí na área da queimadura e eles hoje mandam paciente não só do HC, como recebo pacientes que antes era do Proqueimados, que acabou aí tendo um fechamento do serviço da fisioterapia na pandemia. Recebo pacientes do Hospital do Tatuapé, da Cruz Vermelha, que são o antigo Defeitos da Face. Então, hoje, dentro da Universidade Anhembi Morumbi, a gente tem o serviço de atendimento ao paciente com sequela de queimaduras, que é feito pelo aluno estagiário da fisioterapia, que ainda está na graduação. Então, hoje o nosso é um dos poucos serviços onde o aluno da graduação tem contato com o paciente com sequela de queimadura. Então, supervisiona esse serviço e a gente oferece um atendimento não só na parte da função, né, da fisioterapia motora, do retorno da função daquele paciente, mas também do aspecto estético da cicatriz, melhorando a coloração, melhorando a textura, melhorando a flexibilidade e devolvendo aí a autoestima desses pacientes e reinserindo ele em todos os sentidos dentro da sociedade, né? Não só a sua função, mas também a melhoria do aspecto estético, que é um pilar importante também. Era isso que eu ia te perguntar agora, falar, enfim, é muito além da estética, né? Tu trabalha muito a autoestima, assim, dessas pessoas que vêm até você pra, enfim, melhorar essa condição. Como que tu se sente atendendo essas pessoas e vendo resultados? Eu falo uma coisa, Sofia, o fogo, ele transforma tudo que ele vê pela frente. Não existe uma matéria que não seja transformada pelo fogo. Ele destrói, ele transforma em todos os sentidos. Mas quem transforma a gente são esses pacientes. A gente, quando atende um paciente que foi vítima de uma queimadura, eles tocam a gente, eles transformam a gente, assim, de um jeito que é impossível você sair daquele serviço a mesma pessoa. Impossível. Então, não sou eu que faço por eles. São eles que fazem por mim. Todos os dias ali dentro, eu aprendo com eles e eu entendo o quanto a nossa vida ela é importante, o quanto a gente precisa ser grato, o quanto a gente tem coisas maravilhosas para fazer nesse mundo e o quanto a gente consegue, com o nosso trabalho e com o nosso estudo, amenizar o sofrimento do nosso irmão que sofreu. E uma queimadura, ela pode acontecer com qualquer um. Nós temos ali pessoas que foram almoçar num restaurante por quilo, a pessoa foi encher o richô, aquele foguinho que mantém a comida aquecida e aquilo explodiu. Então, todos nós podemos ser vítima de uma queimadura. São 1 milhão, Sofia, 1 milhão de queimados por ano no Brasil. Aonde estão essas pessoas? A gente não vê essas pessoas, eles são invisíveis à sociedade, né? E eles existem, eles precisam de tratamento, eles precisam de voz, né? Acolhimento, então, né? Exato. Muitas vezes eles não têm acesso nem à informação. Eu ia falar, às vezes nem sabe, não né? Sabe porque aonde assim, buscar porque antes de te acompanhar, era um assunto que eu não ouvia falar. A gente não ouve. E eu falo que é um problema de saúde pública. Eu falo, a gente fica tanto tempo na escola, né? A gente aprende tantas coisas na escola. Eu sempre brinco, né? Do quadrado, do cateto, da hipotenusa. E a gente não aprende o que fazer quando a gente se queima. A gente não aprende primeiros socorros. A gente vê alguém se queimando, a gente não sabe o que fazer. Fica com medo. A gente tem pacientes que chegam num hospital queimado e que colocaram café, que colocaram manteiga, que aplicaram produtos e aí a enfermagem tem que tirar aquilo que foi colocado ali e às vezes aprofunda mais a lesão porque colocaram algo que não era para colocar.
Então a gente precisa ter um olhar da prevenção, a gente precisa ter um olhar do que fazer com essas pessoas num primeiro momento. Isso devia ser dado lá na EMEI. A gente tem a nossa associação, se eu puder falar um pouquinho, Claro. é a ANAVIC, Associação Nacional de Amigos e Vítimas de Queimadura, onde a gente luta por políticas públicas, para que a gente possa fazer campanhas para orientar. Hoje o queimado, ele não é considerado um deficiente físico. Ele não tem auxílio para pegar um ônibus, para ir para o tratamento, porque ele não é considerado um deficiente. E um grande queimado, ele é um deficiente. Ele, por um tempo, ele não consegue trabalhar, ele não consegue se prover. Então, a gente precisa ter esse olhar de políticas públicas para que essas pessoas tenham acesso ao tratamento. Às vezes, a gente não consegue oferecer o mesmo tratamento. Imagina que essa pessoa precisa de psicólogo, ela precisa de fono, ela precisa da físio, ela precisa da nutrição, ela precisa de uma equipe multiprofissional e às vezes uma num lugar, o outro no outro, ela passa a semana indo em atendimento. E a condução para isso? E um lanche para poder se deslocar? Todo esse impacto, as malhas são caríssimas. Às vezes as malhas custam 900 mil reais, duram 2 meses, 3 meses, tem que trocar a malha de novo, né? Então, é um universo que as pessoas às vezes não fazem ideia, né? Não conseguem imaginar. E não é por mal, é porque não se divulga, não se fala. Então, a gente não pode querer que a sociedade olhe para isso se isso não é mostrado, se isso não é ensinado. É mais fácil a gente educar a criança, que ela não pode mexer no fogo, né? Do que ter um acidente e depois ter que reverter tudo isso. A gente tem crianças queimadas no nosso serviço. Crianças que se queimam com 3, 4, 5, 7 anos e que vão ter uma vida inteira aí, que essa pele, ela não cede. Então, essa criança, ela vai crescer, ela vai precisar de... Nós temos pacientes que fizeram 50, 80 cirurgias ao longo da vida. É um tratamento muito longo, muito penoso, né? Então, a gente precisa amenizar a dor desse paciente, né? Então, o nosso papel ali, ele vai muito além de deixar essa cicatriz menos visível, né? Ele vai oferecer autonomia para esse paciente, às vezes uma ressignificação. Imagina você hoje com o que você trabalha, você em 2 segundos ser ceifado e não poder mais trabalhar com aquilo que você faz. Quem é essa nova Sofia, né? De que forma a gente pode ajudar você a se reinserir nesse mercado com aquilo que você já faz, né? Então, é um trabalho que transforma, assim. Eu sou uma eterna apaixonada por aquilo que eu faço. Ali, aquela vontade, naquela aula na pós-graduação, eu tive uma aula com uma grande queimada, que é a Cristina Afonso, que hoje é deputada federal, que defende a causa. Ela sofreu uma tentativa, né, de um feminicídio, uma tentativa pelo ex-companheiro, e hoje ela luta por isso. Eu olhei e falei assim, eu quero trabalhar com esse tipo de paciente. Demorou um pouco. Então aí você é aluno de estética, você é aluno de física, de biomedicina, que às vezes está falando, mas eu não sei o que eu vou fazer, eu quero isso, mas eu não estou conseguindo. Não desvia. Às vezes você vai ter que dar uma desviadinha no caminho, mas não tira aquilo que você tem no seu coração, aquele sonho que você tem no seu coração, você não pode perder. Né? Eu levei quase 10 anos. Eu me formei em 2002, eu comecei a fundar o núcleo em 2014. Hoje são 10 anos já trabalhando com pacientes de sequela de queimadura, que é a minha grande paixão, né? E hoje, graças a Deus, eu posso inspirar outras pessoas, outros pacientes a terem aí a sua vida de volta e fazer um pouquinho daquilo que eu sei para o bem-estar dessas pessoas. Mas quem ganha mais não são eles, é a gente que trabalha com essas pessoas. Isso é incrível. Mari, eu tô lidando com esses casos diariamente, histórias tristes, na enorme maioria dos casos, na verdade em todos os casos, né, histórias tristes. Como é que faz para não se envolver? Assim, isso não tem como, né? Não tem como. Essa coisa de não mistura o trabalho com a pessoa, isso não existe. Isso é muito bonito nos livros, né? Nós somos um ser único, né? Eu falo que se a dor do outro não te afeta, o problema tá em você. É impossível. O que você não pode é levar aquilo para sua vida. Mas dizer que você não vai se envolver é impossível. A gente sofre pelos pacientes, a gente faz campanha em rede social para pedir. Eu falo, gente, eu peço mesmo. Me ajuda, esse paciente precisa de malha, esse paciente precisa disso. Não tem como a gente não se envolver, né? O que a gente não pode é querer carregar a cruz que não é nossa. Cada um de nós tem a sua cruz, né? Eu falo que todo mundo tem problema. Às vezes a gente olha e não tá vendo. Às vezes você tem uma doença que eu não tô enxergando, nem por isso você não tem essa doença, né? Ou um problema familiar e tudo. É impossível, não tem como. Cada paciente a gente carrega ali a dor, a gente vê a dor do paciente naquele momento, mas a gente tem que entender
que o nosso papel é ajudar, mas que a gente não pode viver aquilo pela pessoa. O que ela tem que passar, ela tem que passar. E a gente está ali para pegar na mão dela e auxiliar nesse processo, né? E eu quero aproveitar esse canal aqui, que eu acho que tem uma grande visibilidade e que eu acho que é muito importante a gente falar. O ser humano, ele quer ajudar, né? A gente vê, a gente quer ajudar, a gente quer fazer alguma coisa. E às vezes quando a pessoa fala alguma coisa, a primeira reação de quem tá vendo ou recebendo um paciente queimado é falar assim: olha, seja grato a Deus, Deus te deu uma nova vida, né? Olha, tem gente muito pior do que você, nem foi tão ruim assim, olha, mas não olha pra isso, mas você tá incomodado, você não põe uma bermuda, olha, não faz isso, né? Você tem que ser forte, você tem que ser guerreiro. E às vezes quando a gente fala isso pro paciente, eu sei que a pessoa fala com a melhor das intenções, eu entendo, mas aquele paciente, ele não pode viver o luto dele. Ele tem uma cobrança de eu tenho que estar bem, eu tenho que estar grato. É claro que a pessoa tem que ser grata por ela ter sobrevivido e tudo mais. Mas às vezes a situação ela é difícil. Aquele corpo não é mais o corpo dela. Ela não quer estar naquela situação, ela tá com dor, ela tá sofrendo, ela foi ceifada de um monte de coisa. Acaba se cobrando ainda mais, né? Exato. Porque já passou por isso. E os outros ainda ficam falando, ai, seja Tanto grato, que eles chegam lá... São duas dores, né? Eu não posso sofrer. Então eles chegam lá pra mim assim, não, mas olha, mas eu não posso reclamar, eu tô viva. Eu falei, não, você pode. Eles ficam olhando pra minha cara. Eu falei, você pode reclamar, você tem o direito. É uma porcaria mesmo. Você não queria estar assim, eu também não queria que você tivesse assim. Você não precisa ser um super-herói. Você não precisa ser um... Aí eles choram. Eu posso chorar? Pode. Pode, deve. Você não tá bem? Peça ajuda. Tira isso, né? A gente arruma um psiquiatra, a gente arruma um psicólogo. Pode falar, você tem o direito de ser humano, de não tá bem. Você não precisa falar, eu amo as minhas cicatrizes, se você não ama. Tem gente que consegue, depois de um tempo, amar as próprias cicatrizes e falar, isso daqui me mostra que eu sobrevivi. Tem gente com 20, 30 anos de queimado que não consegue olhar para aquilo e remeter uma coisa boa, porque aquilo foi algo tão forte para ela que ela não consegue. E tá tudo bem. A gente não pode querer que as pessoas entrem em caixas, sabe? E na ânsia de querer que a pessoa... às vezes a pessoa fica assim, então eu vou me fechar mesmo, não posso reclamar, né? Então, acolham, né? Quando você vê uma pessoa com essas... Não fiquem olhando para as pessoas queimadas na rua. Eu sei que gera uma curiosidade, nossa, o que será que aconteceu? Mas muitas vezes esse olhar faz com que essa pessoa não saia, com que ela se coloque mais nesse casulo. E isso vai gerando mais depressão ainda. A gente precisa aprender a olhar os diferentes na rua. E o que é ser diferente, né? Quando a gente para pra pensar, o que é ser diferente? Mas a gente viu alguma coisa, a gente já olha, né? E aquele olhar já... E isso é muito ruim. Então eu falo pro meu aluno, treinem o olhar de vocês. Não tenham um olhar de pena, não tenham um olhar, né? São pessoas que têm diferenças, como todos nós, né? Eu preciso de óculos, você tem um piercing, você tem uma tatuagem, uns têm uma mancha, uns têm um nariz grande, outros não. Enfim, são diferenças e a gente precisa entender e respeitar e acolher essas pessoas. E não falar que elas sejam super-heroínas e que não, você não pode reclamar. Pode sim, ninguém quer ser queimado, ninguém quer ter uma cicatriz, né? É claro que eu vou tentar lidar com isso da melhor forma, mas nem sempre é fácil. Então fica a dica aí para quem tá assistindo a gente para ter essa mudança aí de comportamento que já vai ajudar bastante. A gente viu recentemente que até você mesmo postou no seu Instagram sobre o álcool 70 que agora foi... Graças a Deus, foi proibido. Foi proibido de novo. Eu ia falar banido. Não, e a polêmica que foi no teu Instagram, essa publicação, do céu, né? Eu não imaginei. Eu fiquei meia hora lendo os comentários. A gente ficou debatendo. E todos estão respondendo, né? Na lata. Gente, assim, o álcool 70%, ele é extremamente inflamável. Eu queria que vocês pensassem só um pouquinho assim. Imagina que você tem um álcool 70 na sua bolsa e você tá numa condução. Você tá num ônibus, tá? Se acontece um acidente e um carro bate no ônibus e sai uma faísca, ele vai pegar fogo. Ele vai explodir na bolsa. Então, é sobre isso. O álcool 70, ele ficou anos proibido exatamente por quê? Porque, segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, ele é o maior agente causador de queimaduras. É o álcool líquido. Exatamente pelo seu poder de combustão. Então, tirou-se ele do mercado. E por que ele voltou na pandemia? Porque ele tem um potencial antisséptico e porque ele é barato. Então, para ajudar no controle da pandemia, foi liberado temporariamente. Ok, passou a pandemia.
a gente já não tem mais esse desespero. E existem outras possibilidades antissépticas de degermantes que não entram em combustão espontânea, entre aspas, né? Então, por que não tirar isso? Aí eu vi um monte de comentário. Faz campanha, é só educar. Você vai fechar as piscinas para as pessoas não morrerem afogadas? Gente, a piscina não pega fogo. Eu vi esse da piscina. A piscina não pega fogo espontâneo na condução. O cara, quando você vai almoçar, se ele joga o álcool líquido, explode e pode pegar em todo mundo. É empatia. O que está acontecendo com o ser humano? Você viveu 22 anos sem o álcool líquido. Limpa a casa com outra coisa. Mas vamos pensar no outro. Tem AIDS, tem gravidez na adolescência, tem gente que fuma e se droga. Tem campanha para isso. A campanha não resolve. Ela é uma parte, ela é importante, ela deve ser feita. As políticas públicas precisam ser feitas. Só que ele é extremamente inflamável. Os índices não estão abaixando. Todo o hospital que vocês forem, vai em qualquer PS de hospital que você tem atendimento de queimado. Tem pelo menos 3 ou 4 pessoas ali que o agente causador foi o álcool líquido. Então tem que tirar. Tem o álcool 46%, tem outras marcas de detergente, tem lisoforme, tem água e sabão, tem o próprio álcool gel que a gente pode continuar utilizando. Mas sou super a favor, a gente lutou bravamente para que a Anvisa tirasse isso do mercado. Graças a Deus vai tirar e a gente vai poder viver com um índice menor de pessoas que se queimam. Foi o que eu falei. Pra quem fica falando, mas é barato, mas eu uso na clínica, mas como é que eu vou limpar minha casa? Cara, você tá preocupado com a limpeza da sua casa e não tá preocupado com uma pessoa que às vezes vai usar um álcool pra cozinhar porque não tem dinheiro pra comprar gás, vai fazer ali um foguinho e vai acabar explodindo. Lareira ecológica que as pessoas acabam fazendo em casa com lata, no frio. Então, infelizmente, isso acontece. É que as pessoas não fazem ideia da dor de uma queimadura. Do adoecimento do núcleo familiar com o ente queimado. Não é só o queimado que sofre, é a família, é todo mundo que está em volta, é o sofrimento físico, emocional, o gasto que essa pessoa vai ter para se reabilitar. Às vezes fica 1, 2, 3 anos. Se é uma criança, é pro resto da vida, gente. É uma fração de segundos. Então, assim, eu não imaginava, te juro, Bruno, eu não imaginava. Eu fiz o post, achei que um monte de... Quando eu comecei a ver a quantidade de gente, eu falei, gente, as pessoas não fazem ideia do que é. Né? Então você vai proibir a bebida, você vai proibir o cigarro, você vai fechar as piscinas para as pessoas não se afogarem? Não é por aí, né? Uma piscina não vai entrar em combustão. Você dentro do ônibus com um álcool 70% na sua bolsa, você coloca a minha vida em risco junto com você. Que hoje em dia, quando é uma opinião contrária, assim, ou as pessoas não têm nem fundamento, elas já estão cancelando isso sem saber. E elas não fazem ideia, elas não ouvem, elas se colocam naquela coisa. Quando você vai mostrando o argumento, algumas pessoas tiveram muita maturidade. Professora, eu não tinha olhado por essa ótica, você tem razão. Olha, eu sou tão egoísta que eu tava aqui pensando em limpar a casa e eu nem sabia que isso acontecia, né? Aí uma menina colocou assim pra mim, você não sabe o que você tá falando. O álcool líquido não é... Chega a ser Logo quem não sabe. O álcool líquido não foi o agente causador de 2016 a 2020. Eu coloquei não mesmo, porque ele estava proibido. Segura essa. Querida, o álcool líquido não foi o agente causador de 2016 a 2020, porque ele estava proibido. Einstein, né? Então vai olhar os índices antes. Então as pessoas... até pra falar, eu peguei do artigo científico, ela pegou o artigo e colocou, eu falei, então, amada, só um detalhe, tava proibido. Por isso que não foi. Porque desde que o mundo é mundo, o maior agente causador de queimadura é o álcool líquido. Isso, essa questão de proibição, de liberação, de quando foi liberado, agora voltar a proibir, sabe como é que é ao redor do mundo, se é só no Brasil? Olha, como essa informação fora do Brasil eu não sei te dizer, tá? Então até posso estudar isso daí, não sei te dizer. Mas geralmente quando a gente fala de álcool líquido e combustão e queimadura, a gente fala geralmente de incidências maiores em países de terceiro mundo, tá? Então a gente tem o álcool líquido, isso é muito triste que eu vou falar, mas sendo usado como um instrumento para agressão, a gente tem isso. Então, companheiros e companheiras, você não quer ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém, então eu vou te destruir. Tá? Então ele é utilizado com esse intuito, né? Então o índice
de feminicídio, principalmente, é muito alto, e atentados contra a própria vida, tá? Existem muitas pessoas que usam o fogo como um instrumento para atentar contra a própria vida. E você fala, meu Deus, uma pessoa vai usar o fogo para se matar, né? É algo que causa tanta dor. E tem vários artigos na Revista Brasileira de Queimaduras que trazem essa questão da relação emocional do fogo, do significado do fogo, de purificação. Então tem toda uma questão emocional aí bem por trás também dessa questão. Então a gente vê em países de terceiro mundo um número de acidentes com álcool líquido muito maior e lidera a questão dos acidentes e essas tentativas aí de feminicídio. É um problema gravíssimo. A gente tem uma porcentagem bem grande nesse sentido. Nossa, muito forte. A gente sente, né? Fica Nossa, até um pouco me abalado. arrepiei todinha. É um assunto difícil, né? Mas que precisa ser falado. Eu acho que Sim, isso é lógico. importante nesse programa de vocês, né? Porque muitas vezes aquilo que a gente não faz ideia que acontece, a gente fica tanto ali na nossa bolha, né? De não conhecer essas questões. Que a gente não pensa nesse 1 milhão de pessoas por ano, né? Não, a gente não. E esse 1 milhão, Bruno, não entram as queimaduras pequenas, tá? Aquela encostadinha na panela nem entra nessa estatística. Nós estamos falando de médios e grandes queimados. Então, se a gente levar até a encostadinha na panela, a gente tem um número muito maior aí de acidentes aí por ano, né? Nossa, Então, minha mãe, sério. A gente tá em abril, março ali, no dia do meu aniversário, ela na panela encostou a barriga assim, nossa, ficou terrível, não conseguia nem Eu tenho olhar. uma cicatriz na mão, que na verdade agora ela não dá pra ver porque eu tatuei a minha mão, né? Mas eu tinha uma cicatriz aqui desde os meus 6 anos que eu queimei a mão na panela da minha avó. e é super comum, acidente. E aí eu achei que é engraçado também, né? Porque o ser humano julga muito, né? O pessoal colocando, os pais têm que olhar os filhos e não sei o quê. Como se os acidentes fossem culpa dos pais, tá? Eu falo que criança é igual leite. Você tá ali olhando, você tirou o olho, ele vai ferver, tá? Então, os acidentes, eles acontecem em fração de segundo. Não é porque você é um mau pai ou uma má mãe que você vai ter o seu filho queimado. A gente pega pais excelentes que, infelizmente, os acidentes acontecem e ninguém tá livre disso. Então, é muito fácil você falar, o pai e a mãe que tem que olhar a criança. Grande parte das crianças queimadas que nós estamos lá, nós temos 2 crianças, uma delas em estado bem grave. O adulto foi acender a churrasqueira, pegou fogo, ele jogou pra trás, pegou na criança. Meu Deus. Não foi a criança que foi mexer, foi o adulto. E explodiu, o cara jogou, ele ia ficar segurando. A criança vinha passando atrás e queimou a criança. Então essas coisas podem acontecer, infelizmente. E a pessoa, pra falar isso, me desculpa, com todo respeito, não é uma pessoa que tem filho, né? E o pior é que às vezes tem, tá? Meu Deus. O pior é que às vezes tem. Isso que é o pior. Quem tem filho sabe do que eu tô falando. É uma fração de segundos que tudo pode acontecer. Às vezes a criança mexe numa tomada, enfia, às vezes, um cabo na tomada. Mas tem que pôr o protetor. Às vezes ela tá na casa de alguém, você vai falar, peraí, deixa eu pôr o protetor de tomada aqui. Gente, não tem condição. Então, se a gente não consegue controlar o mundo, né? E eu não tô falando pra pôr as crianças numa redoma, nem nada, nem pra fechar a piscina, nada disso. É tirar do mercado algo que inflama e que pode ser substituído por outras questões, né? É sobre isso, é sobre a gente ter um pouco de empatia com aquelas pessoas que realmente podem ser vítimas disso, né? Teve alguma história que mais te tocou? Olha, essa é uma pergunta difícil. Eu fiz um livro, né, sobre sequelas de queimadura e o último capítulo do meu livro chama-se Voz aos Pacientes, né? Ali os pacientes puderam contar um pouco das suas histórias para que o aluno que esteja lendo esse livro, que é um livro para o profissional, né, pudesse tentar sentir um pouco essa questão da humanização, né? De quem é essa pessoa por trás da queimadura, né? A gente trata pessoas, a gente não trata sequelas de queimadura. Várias histórias eu acho que mexeram comigo, assim. Cada paciente toca a gente de uma forma diferente. Tem situações que você olha que você fala assim, meu Deus, isso podia ter acontecido com qualquer um. Acho que essas situações que são extremamente ao acaso. De como aconteceu. A dinâmica do acidente. São situações que me deixam bem assim, falo, gente, o que tem que acontecer é assim. Eu nunca vou esquecer de um rapaz, eu não me recordo agora o nome dele, porque eu sou muito ruim de nome. Mas, você lembra aquele avião que caiu perto do aeroporto? Um avião acho que foi da TAM, que caiu no aeroporto? Foi o que a gente comentou, de Congonhas? eu acho, né? Aquela vez que caiu no meio da cidade? Sim. Isso. Ele não estava. Porque eu falei, você lembra do avião? Eu falei, você estava ali? Ele falou, não, eu estava passando na rua. Eu falei, você está brincando? Ele falou, não. Ele vendia produto de limpeza, esses produtos para clínica.
E ele foi fazer uma entrega, ele fez a entrega, o cara conferiu, só que ficou 1 galão. Então, o cara errou ali. E ele deu a volta e o cara ligou, olha, ficou 1 galão. Aí o Waze calculou a rota e quando ele tava passando na rua, o avião caiu e explodiu. E ele tava com o vidro aberto, o fogo veio pelo braço dele e queimou a lateral toda do braço e a lateral do rosto. A moça tava lavando a calçada e jogou água nele e apagou ele ali. Aí ele falou pra mim, olha isso, um avião caiu numa rua, era um avião de pequeno porte, não foi aquele da Latam que caiu ali no teto, foi um outro menor. Um avião caiu numa rua. Não era pra eu passar ali, eu fui fazer a entrega, o cara conferiu, ele não tirou o galão, eu tive que dar a volta, eu passei numa rua que eu nunca ia passar na minha vida e o avião caiu na frente do meu carro. Eu estava com a janela aberta, com o braço e o fogo veio pela lateral e me pegou. Eu ficava assim, ó. Falei, você tá de sacanagem. Falou, não. Eu falei, você tava no avião? Ele falou, todo mundo pergunta a mesma coisa. Quando eu falo, sabe o avião que caiu? Ele fala, todo mundo pergunta, você tava no avião? Ele fala, não, eu tava passando na rua. Então, assim, quando a gente olha essas dinâmicas desses acidentes, a gente fala, pode acontecer com qualquer um. Eu acho que é isso que eu quero que as pessoas entendam. A queimadura nem sempre é por uma irresponsabilidade de alguém que mexeu, que não sabia. Muitas vezes é realmente uma fatalidade e que pode transformar a vida da pessoa para o resto da vida. Você nunca mais vai ser o mesmo, né? Mesmo que a sua queimadura seja pequena, mesmo que você não tenha uma perda de função, você nunca mais vai ser o mesmo, né? Quando os pacientes contam sobre os banhos, sobre a retirada, né, daquele tecido, vários pacientes falam, se eu fechar o olho eu lembro da dor, né? Eu lembro um dos primeiros pacientes que eu atendi, né, queimados, eu perguntei, tá doendo? Ele olhou na minha cara e falou assim, você não sabe o que é dor. Eu nunca mais vou esquecer aquele olhar. E eu nunca mais perguntei, tá doendo? Agora eu pergunto, o quanto dói? É diferente. Então a gente aprende também, né? Porque eu falei, tá doendo? Ele falou, você não sabe o que é dor, pode fazer. E eu não sei mesmo, né? O que eu tive de dor não chega aos pés do que essa pessoa já vivenciou do que é dor, né? Então são histórias que vão tocando a gente e essa me marcou muito assim pela probabilidade. Contexto, você né? fala, meu Deus, qual é a chance disso acontecer? Aquela situação que teve que acontecer milhares de coisinhas pequenininhas pra pessoa estar no lugar errado, na hora errada. Tipo aquele filme Efeito Borboleta, sabe? Que uma coisa vai acontecendo e vai levando outra, que vai levando outra, que vai levando outra. Então, coisas que a gente tá fazendo aqui agora que vão ressonar ali daqui 10, 20 anos, né? Então, essa fragilidade da vida, essa vulnerabilidade que a gente tem, eu acho que isso é uma das coisas que mais me choca, assim, quando eu escuto. Toda vez que a gente recebe um paciente, eu acho que a pior sessão é a primeira, né? Porque a avaliação é onde ele vai reviver aquilo. E de novo. Porque cada profissional que ele vai, ele tem que contar tudo de novo. E reviver aquele momento. Reviver. Não tem como você contar aquilo e você não reviver, né? Então, cada coisa que a gente fala, cada vez que a gente pede para ver a cicatriz, que a gente pede para olhar a lesão, reviver tudo tudo de novo, né? Pode ter 20, 30 anos. Me conta o que aconteceu com você. Ele tem que ir para aquele dia, para aquele horário e reviver tudo aquilo, né? Então é bastante sofrido, tanto para eles quanto para nós. Sim. É impossível não chorar, é impossível. Entrando um pouquinho para a parte da tua prática clínica, né? A gente trabalha com tecnologias para quais? A gente usa nos queimados vários equipamentos, né? Então, a gente utiliza os equipamentos desfibrosantes, principalmente, que são equipamentos que vão ajudar no amolecimento desse tecido, né? Porque a gente tem a formação de um tecido que não é adequado, então a gente precisa ganhar essa flexibilidade até para a gente conseguir ganho de amplitude de movimento, né? E retorno de função. Então, a radiofrequência e o ultrassom são 2 recursos que a gente usa muito. A fototerapia, né? Então os lasers de baixa potência nas fases iniciais para cicatrização de feridas a gente usa muito, para contaminação, até fechar, né? Para prevenir contaminação e infecção. Depois a modulação toda do processo de cicatrização. A gente trabalha muito com o vácuo para ganho de flexibilidade e mobilidade. Eu ia te perguntar isso. Tudo bem usar o vácuo? A gente usa o vácuo. Tem uma potência, né? A gente tem que colocar uma pressão adequada do equipamento. Mas arrastando? Dependendo do caso, sim. Porque se a gente... tudo depende de como tá a pele, né? Se você coloca muita força ou faz um movimento com muita
com muito vigor, você pode abrir feridas. Então, todos os recursos, eles são utilizados em cada uma das fases, mas sempre tem um raciocínio clínico, uma forma correta de se trabalhar, né? Então, o vácuo é um recurso que a gente usa muito, ventosa de silicone, a gente usa muito gancho, a gente usa o microagulhamento, a gente usa luz pulsada, a gente usa vapor de ozônio, que é um recurso super simples, quase ninguém... Microcorrentes, tem milhares de possibilidades terapêuticas aí, desde as mais simples até as mais caras, né? Os lasers de alta, inclusive o endolaser, a gente já tem aí também alguns artigos científicos em sequelas de queimadura e em queloides. Então agora a gente está submetendo um trabalho para o comitê de ética para a gente começar a trabalhar. Eu não sei como vai ser a aceitação do paciente, tá? Porque ele tem uma sensação de queimadura. Então eu não sei até que ponto. É igual a luz pulsada. Tem paciente que lida bem com a luz pulsada. Tem paciente que fala para mim, olha, eu faço 10 microagulhamentos sem nada de anestésico, mas não tomo um tiro de luz pulsada. Pelo gatilho que o calor traz para o paciente. Então, eu já recebi endolaser, eu já fiz 2 vezes em mim e a sensação é muito parecida de uma queimadura. Eu acho que se não utilizar um anestésico em quantidade adequada para o paciente não sentir nada, vai ser péssimo para eles emocionalmente, tá? Então aí tem o lado humano, né? Então tem coisa que dá para usar, mas que é desumano. Por exemplo, o ozônio é muito doído para o paciente com sequela de queimadura. Eu consigo bons resultados sem ele. Não tô dizendo que não dá para usar, mas a dor é muito grande na sessão. Eu tento não causar mais dor do que o necessário para aquele procedimento. Se há alternativas que causem menos desconforto, eu sempre vou optar. Então, ele é uma possibilidade terapêutica, assim, promissora, mas eu quero ver como vai ser a aceitação dos nossos pacientes com algo que queima, né? Então, é complicado. Eu quero aproveitar, na verdade, que tu citou o endolaser, porque já era um dos assuntos que a gente queria conversar contigo, né? Até porque foi o tema da tua palestra aqui no Meeting com o HTM, né? Mas até antes da gente mudar de assunto, eu quero aproveitar esse espaço para realmente frisar tudo isso, toda essa mensagem, né, que a Mariana passou pra gente hoje, porque eu acredito que assim como a Sofia, muita gente que tá escutando, que tá assistindo a gente, não ouve falar desse assunto, né, dessa forma, com essa seriedade que ele precisa ser levado. Então fica aqui o nosso recado, a nossa conscientização, né, para as pessoas levarem isso a sério, pensarem um pouquinho mais, principalmente nessa questão do álcool que a gente conversou, né, que realmente é complicado. É verdade. Olhar com mais carinho. Olhar com mais carinho. Né? É Exato, isso. É isso. Mas falando do endolaser, né, um assunto que ele tá muito em alta, com um tratamento muito eficiente para toda uma gama de condições, né? Até inclusive agora as queimaduras, que eu particularmente não sabia, não imaginava também. É algo que tu tá sendo pioneira, né? A gente ainda tá começando, né, com o endolaser, ele é uma técnica muito promissora. Ele tem, eu acredito muito na tecnologia. Eu acho que tem os resultados, principalmente quando a gente fala de skin tightening, que é a retração da pele para flacidez, eles são realmente surpreendentes. Porém, ainda falta um suporte robusto da literatura. Infelizmente, na nossa área, na área da beleza, na área da estética, as pessoas lançam os equipamentos e saem fazendo para torta direito, muitas vezes sem uma parametrização adequada, sem um suporte da literatura mais denso. E muitas vezes os problemas vêm por falta dessa robustez, desse letramento científico. Eu acho que, infelizmente, falta essa leitura, esse olhar, porque é chato, né? Metodologia da pesquisa é chato, entender artigo, as pessoas não gostam disso. Então, acabam pegando lá o equipamento, saem fazendo e não fazem ideia, às vezes, dos riscos que estão correndo. Quando a gente vê a literatura ainda do endolaser, ela ainda é muito pobre. Em termos de queimadura, a gente tem 2 ou 3 artigos. É muito pouco para a gente pegar esse equipamento e sair aplicando no consultório sem ser numa pesquisa. Então, a gente precisa ainda ter esse olhar. Então, o caminho mais adequado é submeter um comitê de ética dentro de uma universidade, fazer um estudo com essa população, avaliar os prós e os contras, para depois levar isso para a prática clínica. As pessoas leem um artigo e já saem aplicando, infelizmente. Isso é um problema ainda. Quando lê, né? Quando lê, né, bem? Isso aí foi ótimo, né? Esse seu comentário falou pouco, mas falou certo. Quando lê. Infelizmente, isso é um problema. Então, é uma tecnologia, a meu ver, que tem tudo para ser, assim, um dos equipamentos arroz-feijão dentro da clínica, sabe? É um equipamento versátil, a gente trata a gordura, trata a flacidez, trata as cicatrizes. O resultado proporcional ao número de aplicações, ele é expressivo, né? Tu considera o endolaser, então, o futuro da estética?
eu não diria um futuro da estética, mas eu acho que ele vai ser um equipamento que vai fazer parte do dia a dia de boa parte das clínicas, tá? O resultado para flacidez, o quanto você ganha com uma única sessão é realmente impressionante. Eu fiz nas minhas costas, eu fiz no meu abdômen e, assim, eu trabalho com microagulhamento, eu trabalho com radiofrequência fracionada. Nenhum deles deu em uma sessão o resultado que o endolaser deu, tá? Então, ele é realmente a lesão que ele causa embaixo da pele, a retração que ele traz. É claro que proporcionalmente, junto com esses benefícios, se você não gerencia esse processo, ele pode dar fibrose, ele exige um manejo de boas práticas muito importante. Você está furando essa pele, você está anestesiando esse paciente, você está pondo uma cânula, você está descolando o tecido, você está introduzindo uma fibra. Não é brincadeira, né? Então, proporcionalmente aos benefícios, ele tem que ter um cuidado e uma responsabilidade de quem faz, né? Então, eu acho que o tema da minha palestra foi exatamente esse. As boas práticas e o olhar que a gente tem que ter. A gente abre a rede social, a gente vê as pessoas com a fibra no pescoço. A fibra passando dentro da pele e saindo. A própria pele do paciente, ela é contaminada. Você tem que desgermar. Você tem que proteger essa fibra com uma capa de videolaparoscopia. Ela não pode ficar pendurada no seu pescoço como se fosse um colar. Ela vai entrar dentro do paciente. Então, assim, pra mim é uma coisa absurda, né? O que a gente vê em rede social. A fibra passa na touca, passa no óculos, o povo quebrando fibra dentro de paciente. Aquele vídeo que tu publicou Forte, no Instagram. né? Forte, né? Complicado. Então, assim, são vidas, né? São pessoas, a gente tem que ter esse olhar. Proporcionalmente, a tecnologia, quanto mais alta a tecnologia envolvida no equipamento, maior o resultado, mas maior é a atenção que esse profissional tem que ter. A palavra-chave é segurança, né? Segurança, isso. Acho que segurança é uma palavra importante, responsabilidade. Né? Entender que nós somos profissionais de saúde e nós queremos levar o melhor para o nosso paciente, não que nós sejamos um agente de contaminação. Eu falo que ninguém está livre de ter um problema, né? Somos humanos, podemos falhar, não devemos falhar, mas pode acontecer do paciente ter uma complicação, do paciente também não seguir as nossas recomendações, né? Você falou que você também trabalha com estética, tem coisa que a gente faz, a gente orienta, a gente dá termo de consentimento, ainda assim o paciente falha, né? Porque também é um ser humano, né? Às vezes ele estava tomando uma medicação e não contou pra gente, a gente perguntou, ele disse que não, depois ele lembrou que ele tomava. Essas coisas podem acontecer, mas o paciente ter uma infecção porque você não usou o campo estéreo, porque você falhou na biossegurança, para mim é inadmissível. Tem certas coisas que não dá. É como você ir num dentista e o cara pegar a luva, encostar na coisa e vir operar sua... Não tem como, né? Então são coisas que nós, como profissionais, precisamos ter um mínimo pra gente atender. A biossegurança que devia ser a coisa mais básica de todas, né? Em qualquer caso, principalmente no caso desse. E a gente vê pessoas fazendo o procedimento sem uma luva estéreo, né? E tá furando, tá entrando com a cânula, às vezes termina lá o procedimento, nem higieniza, vira o paciente não põe nenhum blood stop, né? Pra você proteger a região que foi perfurada. Enfim, são infelizmente vários problemas casos que a gente tem, e aí eles colocam todo mundo nesse mesmo cesto, né? Porque um profissional que faz coisa errada, todo mundo vai. Lá os não médicos, né? Então, eu não fiz não medicina, eu falei isso na minha palestra, eu não fiz não medicina, eu fiz fisioterapia, eu fiz estética. Eu não posso ser comparada com um cara que não usa uma luva estéreo, que não usa um campo. Eu não quero estar no mesmo balaio dessas pessoas. E eu acaba estudo. manchando, né? Mancha todo mundo, sabe? E os médicos, eles em certo ponto não estão errados. Eles estão preservando a vida da população. Então, quando eles se posicionam contra certas coisas que aparecem, como esse caso da quebra de fibra, de falta, eles não estão errados, porque a gente precisa seguir o mínimo das boas práticas para trabalhar com certas tecnologias, né? Cabe a nós, profissionais, mostrar que nós não fazemos parte desse nicho. Assim como tem médicos também que não têm qualidade, tem médicos que erram. Então, assim, não é só o fisioterapeuta que erra, não é só o dentista, não é só o biomédico. Também não se fala sobre a quantidade de erros médicos que existem. Então, o médico também está sujeito a erro. A gente não pode condenar a classe toda
né, médica por conta disso. A gente não pode condenar os fisioterapeutas nem os esteticistas por conta disso. A gente tem que separar o bom profissional do mau profissional, o profissional capacitado do profissional que não se capacita e separar o joio do trigo. Duro é que quando acontece uma situação dessa, obviamente a mídia sensacionalista vai colocar aquele fogo no parquinho para que realmente... mas o intuito, eu entendo que o intuito é preservar a vida da população, né? Da mídia nem sempre, né? Aproveitar que falou em mídia, nem sempre. Sempre. Às vezes a mídia condena uns e solta outros, né? A gente tem vários casos aí, né? Lembra da escola base, quem é mais antigo, né? Da aclimação, onde acusaram os donos da escola de abuso sexual. A escola fechou, acabaram com a vida dos diretores e depois ficou provado que eles não fizeram isso, né? Então, infelizmente, essa condenação antecipada é um problema, né? E hoje, com a rede social, acho que isso está pior ainda, né? Sim. Não, e depois tu pedir desculpa, depois do estrago que ter feito, de ter julgado, não anula, assim, não, sabe? a pessoa não volta atrás. volta, Ela já pensou aquilo, depois considerar, não. E geralmente o espaço para desculpa não é o mesmo do circo, né? Não. Você já reparou? E Às fala vezes vem isso uma aqui, nota desse tamanhinho aí lá. assim, desculpa, foi engano. Desculpa, foi engano. Deu, segue. E o outro, né, o errado é a manchete. Há um tempo atrás saiu também aquela moça que disse que comeu o bolo de pote de uma doceria, né? E a moça veio a óbito, acho que... eu não lembro agora se foi pai e avô. E no final descobriram que a moça colocou o veneno no bolo de pote, né? Sim. Então isso foi notícia, todo mundo condena. Não, porque foi o bolo. Graças a Deus, as pessoas que compravam o bolo lá da moça conseguiram defender e ficou provado que a moça envenenou o bolo. Foi uma coisa horrorosa. Não faz muito tempo, acho que não tem nenhum ano. Sim, eu lembro, mas eu não tinha visto que tinha dado essa... Sim. Esse looping, é lá. um exemplo de como a coisa acontece, a gente não fica sabendo. Juro, eu achei que tinha sido Não foi. Então, foi envenenado, mas não pela moça que fazia o bolo. Exato, foi a moça que comprou o bolo, pôs o veneno para... Nossa, olha, juro por Deus. Ficou provado isso. Triste, né? Você vê, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas. E esse meio tempo que talvez a moça que fazia o bolo ficou talvez sem cliente nenhum. A sorte é que foi muito rápido e os próprios clientes da doceria fizeram uma fila, foram dar suporte pra ela. Foi muito bonito, inclusive ela foi em rede social. Tamanha confiança que as pessoas tinham, né, nela e tudo. Mas imagina o estresse dessa moça, se ela ajudou desde o início. É muito complicado, né? A internet hoje em dia ela tem um alcance, um poder assim tão grande, né? Muito rápido, né? Às vezes as coisas que são faladas são deturpadas, às vezes as pessoas pegam um pedaço de uma entrevista, você vê, a gente tá aqui há, sei lá, acho que mais de 1 hora conversando, as pessoas vão lá, pegam um fragmento que a gente falou, distorcem tudo, e hoje com a inteligência artificial, diz que podem botar a sua voz, a sua cara. Ai, tá perigoso, né, gente? Tá cada vez pior, né? É complicado. Mas voltando um pouquinho pro Endolaser, a HTM está lançando o Endolite agora aqui no Estética em São Paulo, né? Eu queria saber de ti, tu chegou a conhecer a tecnologia, trabalhar com ela? Eu já fui lá na fábrica, a gente viu o equipamento, a gente está guardando a Anvisa dele, né? O aparelho tá aí para o pessoal conhecer, mas ele não tá à venda ainda, né? Porque o registro ainda tá em finalização. Em breve ele vai estar disponível. Eu falo que a HTM ela se supera, né? São equipamentos que são pequenos, isso para nós é muito importante, porque hoje as clínicas não são tão grandes, os consultórios são pequenos, então equipamentos que sejam pequenos é muito importante para a gente, isso é um ponto a ser levado. A fibra, o encaixe da fibra, toda a preocupação com a biossegurança, eu acho que é um diferencial. O comprimento de onda desse equipamento também é um diferencial, né? Que é o que tem mais literatura publicada. Às vezes a gente tem alguns comprimentos de onda que ainda não tem uma base científica mais sólida. Eu não vejo a hora do equipamento ir para o mercado, né? Para a gente poder trabalhar com ele nos cursos também. Eu tenho certeza que os profissionais vão amar a tecnologia. Ele é super fácil de mexer, super auto-intuitivo, né? Como toda a plataforma deles, ela é super intuitiva. As meninas do P&D também trouxeram uma quantidade de protocolos muito grande
Para quem não tem muita experiência no início, a gente sabe que leva um tempo para ter uma curva de aprendizado. Então, não é para seguir protocolo, mas ter um norte de protocolo ajuda muito o profissional. A base, né? Será que vem um joguinho aí de Endolaser? Olha, eu não fiz um jogo de Endolaser ainda, hein? Hashtag Boa ideia, dica, hein, Sofia? Insights. Quando eu lançar, eu vou falar pra você. Então, fica aí a dica, né, para criar um joguinho também para ajudar no aprendizado. Então, isso é importante também, né? Então, essa questão dos protocolos aí dentro, dá para você controlar a intensidade da luz também, que ajuda no ambiente mais claro ou mais escuro também, isso é muito legal. Então, o aparelho aí veio com várias novidades, eu tenho certeza que vai ser um sucesso e sempre com aquele preço da HTM que cabe no nosso bolso, né? Que isso é muito importante também. Veio para revolucionar. Certamente. Gente, é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu quero, antes da gente encerrar, agradecer a Mariana pela presença, foi um papo muito legal. Quando que tu falou que a gente tava conversando há quase uma hora, que eu fui olhar o relógio aqui no meu computador, que eu me dei conta que realmente já faz quase uma hora que a gente tá conversando. O tempo passa, a gente não vê. Nem vê. Mas antes de encerrar de fato, eu quero te dar um espaço aqui pra deixar um último recado, divulgar algum projeto que tá vindo por aí. Qualquer recado, um spoiler, qualquer recado que tu quiser. Joguinho de Endolaser. Joguinho novo. Queria primeiro agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, né? De levar aí um pouquinho do meu trabalho para todo mundo. Eu abri uma escola agora, né? Dia 1º de março, aqui em São Paulo. A escola é para 8 alunos, então eu tenho um espaço teórico e prático, um laboratório prático, um laboratório teórico. Terça-feira agora estão chegando os meus equipamentos da HTM, né? Então os alunos vão poder aprender aí com esses equipamentos. A gente vai ter workshops, palestras, cursos, mentorias personalizadas. A gente tem um curso também para fisioterapeutas em sequelas de queimadura, com atendimento em ambulatório com os pacientes queimados. Então quem quiser aprender a trabalhar, esse curso é voltado para fisioterapia por conta da reabilitação do queimado, né? Como você falou, não é só essa abordagem, mas a gente tem uma abordagem funcional. Então, fica aí o convite para vocês conhecerem. Sigam aí o meu Instagram, @profmarinegrão. E vai ser um prazer tirar dúvidas, conhecer e receber vocês lá no meu espaço. E fica o convite também pra gente marcar uma visita lá, pra gente fazer um podcast lá também sobre outros temas. Vai ser um prazer bater um papo com vocês. Foi uma delícia, vocês são super agradáveis. Obrigado. Acho que o papo super fluiu, foi maravilhoso. E espero que vocês tenham muito sucesso e que esse podcast alcance o máximo de pessoas possível para que a gente possa levar informação de qualidade, tocar um pouquinho o ser humano e transformar as pessoas através do nosso trabalho. Acho que é para isso que a gente está aqui nesse mundo, né? Você que está aí escutando a gente, escuta e anota esse recado da Mariana, divulga. Você que gostou desse episódio, gosta do papo, manda para uma amiga. Se cada uma dá para uma pessoa, gente, a gente vai chegar longe. E não esquece de seguir a Mari, a gente vai deixar o teu Instagram aqui para seguir. Já estava aparecendo ao longo do episódio, a nossa produção sempre caprichando. Bom lembrar. Mari, antes de encerrar, então, o nosso podcast, muito obrigada pelo seu tempo, que a gente sabe que tá bem corrido. Você nem almoçou ainda, hein, gente? 10:03. Jejum intermitente é bom. A gente tem uma lembrancinha pra te dar do papo. Ai, pra você lembrar sempre da gente que você vai tomar o seu querido café e lembrar da gente. Gente, uma caneca pra Mariana Negrão é o presente perfeito, né? Vamos lá. Presente melhor não há. E eu tomo café de galão, vocês viram, né? Não tá um pouquinho. Toma café de caixa d'água, né? De caixa d'água. Vou levar lá pra escola, vou deixar lá pra sempre tomar café e lembrar de vocês. Obrigada pelo carinho. E o que vocês precisarem de mim também, tô à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Mari. Beijo, Fica aqui pessoal. também, só mais uma coisinha, deixar mais uma vez o recado do nosso patrocinador, agradecer a HTM e a Rental Med pela parceria de sempre. Vocês também que estão assistindo, cliquem nos links da Rental e da HTM que vão estar aqui na descrição, seja do Spotify, seja do YouTube, enfim. Agora sim, muito obrigado, Mariana, muito obrigado, Sofia, muito obrigado aos patrocinadores, muito obrigado a você e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.